quer dizer que eu estou de transformação. É tempo de salgarmos a vida das pessoas. Amém. Vamos estar louvando mais um louvor. Amém. Deus abençoe. Queremos fazer a diferença nessa terra. Para isso que o Senhor nos chamou. Sermos salvos, ser diferença. Transformar a vida diferente. Amém? Vamos estar louvando o Senhor. Vamos louvar, amados, porque Deus merece nossa oração e nosso louvor, meus irmãos. Aleluia. Acompanhe comigo. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além. Eu posso imaginar, mas sei que não posso negar. Quando tu olhas para mim, me enche da tua paz. Os olhos revelam que eu nada posso esconder e voltar. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim, quando olhas no coração, e tudo podes ver, vem dentro de mim, leva a vida a uma só verdade, quando me sonda, não posso ocultar. Sei que é tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Obrigado, Deus. Deus ama de nós, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Pode se assentar, amados irmãos do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Querido, eu tenho fome por Deus. Amados, cada culto que eu venho e que Deus derrama da sua presença, eu volto no outro dia, sabe como? Com mais fome. É uma coisa engraçada, né? Quem vai aqui? Quem já foi num rodízio de churrasco, irmão? Um rodízio, sabe? Ou rodízio de pizzaria, ou no rodízio de sushicharia. Quem gosta de sushi aqui? Irmão, detesto sushi. Já devia aquele guri de Guaiana, né? Ele falou, eu não vejo ninguém passar em frente com uma sushicharia e passar assim, ó. Que cheiro de sushi maravilhoso. Mas tu passa 2 quilômetros com uma churrascaria e fica assim, meu Deus, aquele cheiro de picanha é maravilhoso, né, irmão? E a gente gosta, porque crente não bebe, mas gosta de comer. Irmãos, que bênção. Estou esperando até hoje esse irmão me convidar para comer um bolo, um café. Pode ir lá que o pastor vai dar prejuízo, irmão. Mas assim, irmãos, aí você vai numa churrascaria, tu come, tu se alimenta. Querido, alguém sai de uma churrascaria pensando assim, ó, agora eu vou num buffet de sorvete? Dificilmente, né? Por quê? Porque você sai dali o quê? Estufado. Você sai com a
barriga assim, ó, desabotoando os botões da calça, né? Engorda 2, 3 quilos, depois fica com peso de consciência, nossa, comi que não deveria. Geralmente, no mundo físico é assim. Geralmente, tem gente que não, né? Que tem o estômago ali insaciável. Mas, meu querido, no mundo espiritual é diferente. Por quê? Porque no mundo espiritual tu vem numa vigia como ontem, e aí você recebe do renovo do Senhor, tu recebe uma palavra profética, você recebe mais de Deus. Aí no outro dia tu era para estar o quê? Saci? Obrigado. Você deveria estar saci? Mas não é assim, querido, porque no reino de Deus, quanto mais você se alimenta, mais você tem o quê? Fome. Olha que loucura. O Espírito Santo de Deus, ele provoca em você, sabe o que? Um buraco negro, que cada vez mais que tu busca do Senhor, mais a tua alma tem fome, mais a tua alma tem sede da presença de Deus. Por isso que a gente cantava: sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Porque a presença do Senhor, quanto mais eu busco de Deus, mais da graça, mais da presença do Senhor enche o meu coração, e a gente fica viciado em Deus, querido. Amém? Então, hoje eu quero trazer uma palavra dos céus para a sua vida. Já faz acho que umas 3 semanas que eu quero ministrar essa palavra e não consigo. Aí cada vez que eu vou mexer nela, Deus me traz mais revelação. É bom, né? A gente ia trazer uma palavra, mas Deus não permitiu. Por quê? Porque não estava pronta. Aí a gente vai mexer mais um pouquinho, Deus te traz uma coisa. Não é ainda. E dizem os grandes pregadores como Hernani Santos, né? Hernani Dias Lopes e tantos outros, que a mensagem ela começa a ficar boa depois que tu prega ela pela 10ª vez, né? Então assim, Deus me trouxe uma palavra. Espero não pregar a 10ª vez com vocês, mas essa é a primeira vez e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. A palavra encontra-se em 2 Reis capítulo 5. Abre a Bíblia aí. 2 Reis 5. E dá sede, irmãos. Dá sede da presença de Deus e sede da glória também de água. 2 Reis 5 conta a história de um grande general chamado Naamã. Meu Deus, a igreja já sabe. Papai vai falar contigo, irmão. Oh, meu Deus. Naamã. Posso abrir aqui? Posso ler? Amém? Diz assim a palavra. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Para você que acompanha na internet, acompanha aí. Olha ali para mim, meu amor. 2 Reis, capítulo 5, diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Quem era o senhor dele? O rei. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera, aí sim, o Senhor nosso Deus dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém ele era o que? Leproso. Era um homem de alta estima do rei, muito respeitado pelo povo, porque através de Naamã o Senhor nosso Deus deu livramento aos sírios. Era um homem extremamente valente, mas era leproso. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis a tua palavra, Pai. Que nesta noite a tua palavra venha estar quebrando as escamas dos nossos olhos. Tira as escamas, tira a cegueira espiritual. Fala conosco hoje. Que cada um que entrou nesta igreja hoje, Senhor, possa sair daqui tendo a certeza que Deus falou com eles. Senhor, que não seja o homem a falar, mas que seja o teu Espírito a ministrar em nossas vidas. Que todo espírito das trevas que se levanta contra a tua palavra caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, como anjo dessa igreja, como profeta desse altar, que todo espírito das trevas saia agora em nome de Jesus. E que nós possamos ouvir somente a tua voz, a tua palavra, a falar conosco hoje, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Amor, eu pedi para tu olhar ali, amor. Ah? Não, vem cá que eu vou falar contigo. Então assim, irmãos, ela não entendeu o mistério. Tá tudo certo. Não é isso não. Era Naamã um homem. Então assim, amados, Naamã era um homem de grandes qualidades. Olha só, presta atenção aí no mistério, irmãos.
Presta atenção no mistério de Deus. Amém? Naamã era um homem de grandes qualidades. Ele era general do exército sírio, mas ele não era qualquer general. Diz a palavra que ele era chefe. Ele era senhor de todo o exército da Síria, herói de toda a nação, porque através da mão dele, o Senhor deu livramento aos sírios, possuía grande estima do rei, era um grande guerreiro, valente, idolatrado pelo povo. Porém, apesar de todas essas qualidades que Naamã tinha, ele tinha um problema que invalidava todas as outras, porque diz a palavra que ele era o quê? Ele era leproso. Apesar de toda a honra e glória dos homens, ele tinha uma sentença de morte e uma maldição, porque a lepra, ela era uma doença incurável. Quem é que não sabe o que é lepra, querido? Alguém que não sabe? Todo mundo sabe? Mas eu vou, pode se ligar, o Ingrid, é só se ligar aqui, não precisa, esquece, não precisa ler aí não, né? Porque aí eu vou falando aqui, se juntos se ligando é mais fácil. Então assim, ó, a lepra era uma doença incurável. O que era a lepra? A lepra era uma doença que dava no corpo, que daqui a pouco o teu dedo caía, teu nariz caía, tua orelha caía, você literalmente ia apodrecendo de dentro para fora. E era um negócio tão sério, que até o século passado, querido, até 1950, aqui em Viamão, nós tínhamos uma cidade de leprosário, onde as famílias que eram leprosas eram largadas lá, porque a lepra era extremamente contagiosa. Se alguém leproso entrasse nesse ambiente, você poderia contrair a lepra e não teria cura. Então tu vê só, até 1950 não tinha cura. Eu não lembro quando é que foi dada a cura da lepra, mas é algo recente, querido. Então, por séculos, a humanidade foi assolada por esta doença, que quem tinha era sinônimo de maldição e morte. Se de repente o teu filho tivesse lepra, era sinônimo que a tua família foi amaldiçoada. Deus lançou uma maldição na tua casa, e por isso o teu filho ficou leproso, porque não tinha cura. Era uma doença de sentença de morte. E a palavra de Deus fala que Naamã, apesar de ser um general altamente condecorado, herói de guerra, chefe de todos os exércitos, tinha uma doença que o sentenciava a maldito, mortal e leproso. Era considerado um homem odiado por Deus por causa da lepra. Mas o que acontece? Se a palavra terminasse aqui, provavelmente Naamã teria sido sentenciado a ir para um campo de leprosário e, apesar de toda a glória, morrer como um mendigo, como um indigente. Mas diz a palavra de Deus que Deus coloca alguém na vida de Naamã. Versículo 2, diz a palavra assim, ó: os sírios, numa de suas investidas, haviam levado preso e cativo da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora vejamos, quem era essa menina? Essa menina não tem nome na palavra de Deus, não diz qual é o nome, a identidade dela, mas essa menina, ela tinha tudo para odiar esse homem. Por quê? Porque essa jovem, ela foi sequestrada da sua casa. Imagina aí, tu está na tua casa, entra um exército do Paraguai, sequestra você da sua família e te leva para trabalhar como escrava na casa de alguém. Será que você seria uma mulher feliz? Não, porque você foi tirada da tua liberdade, levada para um povo estranho para trabalhar trabalhos forçados, querido. Essa menina, ela se tornou escrava na casa de Naamã, mas apesar disso, ela se tornou uma porta de Deus na vida de Naamã. Apesar dela ter os motivos para odiar aquele homem e dizer assim, ó: bem feito com esse homem, tomara que morra, tomara que vá cair nos pés, o nariz, a boca, a orelha, e quando não tiver mais nada, morra da pior forma possível. Essa menina, talvez ela possa ter visto seus parentes
serem assassinados quando a Síria invadiu Israel. Talvez essa menina, ela tenha visto cenas horríveis provocadas pelo exército da Síria, comandado por Naamã. Mas essa menina, apesar de ter todos os motivos para amaldiçoar Naamã, ela era uma serva de Deus. E querido, servo de Deus, ele é bênção aonde ele está. O servo de Deus, ainda que tenha motivos para amaldiçoar, para desejar o pior, ele não consegue. Por quê? A palavra de Deus fala que quando você for amaldiçoado, você tem que fazer o quê? Abençoar. Amém. Se alguém te der um tapa na cara, o que você faz? Tu dá um soco no nariz. É isso que a palavra de Deus fala? Não, a palavra de Deus fala que se alguém te der um tapa no rosto, você oferece outra face, querido. Se alguém mandar você caminhar 1 quilômetro, você caminha 2, porque a palavra de Deus fala que nós temos que dar aquilo que temos em abundância no nosso coração. Quem tem abundância, raiva, ira, ódio, ela vai o quê? Ela vai superabundar em raiva, em ira, em ódio. Mas quem tem a graça de Deus abundando no seu coração, ela vai superabundar em graça, amor e misericórdia. Então, apesar dessa menina ter todos os motivos para odiar Naamã, ela foi porta de Deus, ela foi boca do Senhor para abençoar a vida de Naamã, querido. E meu amado, muitas vezes Deus vai permitir que você seja colocado em situações horríveis para que você seja boca de Deus na vida de alguém, querido. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Esther. Esther, ela era israelita, vivia em Judá, veio Nabucodonosor com o Império Babilônico, trouxe toda a elite de Israel, de Judá, escrava também para a Babilônia. Esther foi levada como cativeira para o reino babilônico. Ela também tinha todo motivo para odiar aquele povo, mas diz a palavra de Deus que Esther era uma menina que tinha o coração do Senhor. E diz a palavra que apesar dela estar no lugar para ser escrava, ela se tornou rainha daquele lugar. Ela se tornou esposa de Assuero, e através da vida dela, ela trouxe salvação para o seu povo, querido. Por quê? Porque aos olhos humanos, a família, a casa de Esther estava amaldiçoada porque era escrava na Babilônia. Mas, querido, o servo de Deus, ele sabe que a sua vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aonde ele for, querido, ele vai ser boca de Deus. Foi assim com José. José na casa de Potifar foi boca de Deus. José lá no cárcere foi boca de Deus. E exatamente porque Josué sabia que ele era a porta de Deus, ele se tornou governador do Egito. Porque o crente, aonde ele está, ele tem que ser boca de Deus. Amém, igreja? Aí o que acontece? Diz a palavra que Deus abre uma porta para Naamã. Ele escuta essa menina, que até então era serva na sua casa, e ela lança uma luz, uma esperança, ainda que pequena, no coração de Naamã. E fala assim: olha, se você estivesse na minha terra e conhecesse o profeta que lá tem, e ela falava do profeta Eliseu, ele falou assim: ó, ele te curaria. Querido, Naamã poderia ter duvidado dessa menina. Ele poderia dizer: essa menina é uma escrava, uma serva. Se Deus não livrou ela da escravidão, como que esse Deus poderia me curar? Mas diz a palavra que no versículo 4, Naamã creu na palavra da menina. Ele procurou o seu rei dizendo: ó, assim falou a menina que é de Israel. E ele disse assim: ó, o rei falou: vai então, eu enviarei cartas ao rei de Israel, e você leva consigo grande riqueza, e você dirá ao rei lá para que ele te cure. Amém? Peraí, isso aqui. E aí o que acontece? E aí o rei foi. Diz a palavra que o rei foi, ouviu a orientação do seu rei, ele decidiu crer no impossível, e ele andou 500 quilômetros no lombo de um cavalo. Querido, a distância da Síria para Israel era 500 quilômetros. Esse homem atravessou um deserto escaldante, de até 50 graus de dia,
Um frio horrível à noite, que não era no deserto. E sabe por que ele fez isso, querido? Por que ele fez? Porque ele creu na palavra daquela menina, querido. Ele creu na possibilidade de um milagre. Não tinha nada garantido, querido. Era apenas a palavra de uma menina escrava. Mas ele creu. Porém, ele só creu por quê? Porque não tinha outra escolha. E muitas vezes, querido, na igreja, nós vemos dois tipos de pessoas. Pessoas que decidiram crer no Senhor, por quê? Porque tiveram sede e fome por Deus. Um dia a alma dele, ele sentia necessidade de buscar o Senhor. E ele começou a orar, ele começou a ler a palavra. E Deus começou a se revelar a ele. Porém, há outro grupo de pessoas que tiveram também encontro com Deus, mas foram como Naamã, quando não tinha mais nenhuma outra escolha. Estava no fundo do poço, afundado nas drogas, afundado nas dívidas, abandonado pela esposa, pelo marido, abandonado pelos amigos. E aí, quando estava no fundo do poço, quando não tinha mais escolha, ele escolheu o quê? Ele escolheu a Deus. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que Deus nos escuta, querido. Porém, esse homem, ele buscou a Deus por quê? Por que ele creu? Porque a sentença dele era maldita, era morte. Então, a única fagulha de esperança, ele se abraçou e foi. E aí diz a palavra, que tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este homem envie para mim, este homem eu cure da lepra. E aí, esse homem, ele creu na palavra, buscou o impossível, mas bateu na porta errada. Por quê? Qual foi a orientação da menina? Se o Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Só que Naamã foi lá e procurou o profeta? Não, ele foi bater onde? Na porta do rei. Daí Deus dá uma palavra diretiva para Naamã. Fala assim: Naamã, tu quer ser curado? Vai para Israel, vai em Samaria e procura Eliseu. Deus dá a palavra certa, Deus mostrou o caminho, mas aí Naamã decidiu fazer como ele achava que deveria fazer, e não como Deus falou. E esse é o problema, um dos maiores problemas do crente hoje, querido. Muitas vezes Deus te dá uma palavra diretiva: faça assim. É pronto, ela falou assim: ó, vai na casa de Eliseu. Mas o general ouviu a direção de Deus, mas quis fazer do jeito dele. Eu não vou bater na casa de Eliseu, eu vou bater na casa do rei, porque eu sou general, eu sou representante da maior autoridade da região. Eu vou na casa de profeta, eu vou na casa do rei. E por isso, meu querido, muitas vezes nós perdemos a bênção do Senhor, porque temos uma palavra diretiva, mas não seguimos como ela foi. Foi o caso de Abraão, querido. Deus falou assim: ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tu e a tua esposa Sara terão um filho. Porém, Abraão, não crendo por inteiro, demorando a promessa, o que ele fez? Pegou a serva Agar e fez ter um filho com ela, teve um filho chamado Ismael. Querido, Abraão recebeu a palavra diretiva, mas no meio do caminho ele tentou ajudar a Deus e acabou fazendo um estrago terrível na geração do seu povo, querido. Porque até hoje, um dos maiores inimigos de Israel é o povo descendente de Ismael, querido. Por quê? Porque Abraão não recebeu a palavra diretiva. As consequências de ir na porta errada, no caso de Naamã, fez com que quase ele perdesse a bênção. Porque quando ele chegou na porta do rei, o rei falou: olha, eu não sou Deus para te curar, cara. Eu não tenho nada para você. Aí eu fico imaginando o sentimento de frustração no coração de Naamã, quando ele chega na porta do rei e ele recebe o não. Ele pensou assim: puxa, acreditei em uma mentira, enfrentei 500 quilômetros no deserto, num lombo de cavalo, para chegar aqui e me decepcionar na porta do rei. E esse é o problema. Buscamos, acreditamos na possibilidade, mas batemos na porta do homem. Quantas pessoas têm buscado o milagre através de homens, querido? Vão na porta da bruxaria para buscar o milagre de Deus. Vão na porta de promessas de homens. Eu fiquei sabendo que ali tem um homem de Deus, que ele ora e o milagre acontece. Aí vai lá, só que tem um porém: para
receber a bênção, tu tem que dar R$1.000 de oferta. Meu querido, se está barganhando para receber o milagre, não é de Deus, querido. Mas tem gente que, porque está tão desesperado por milagre, que se sujeita a qualquer tipo de coisa, querido. Aleluia. Ah, eu não sou crente, eu não vou na bruxaria. Mas vai quase igual. Vai lá na casa da profeta, que diz que a profeta ora e acontece. Só que essa profeta não segue a palavra, não tem testemunho bíblico. Ah, mas ela tem um monte de testemunho de pessoas que foram curadas. Na bruxaria também. Tu vai lá no centro espírita, tem um monte de gente que testemunha que o espírito fulano de tal veio e curou a ferida da alma dela, curou a doença que ela tinha. Bate lá também então. Querido, nem tudo que reluz é ouro. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, é de Deus. E qual vai ser o filtro, querido, para você saber se você está batendo na porta certa ou não? É a palavra de Deus. Se o homem de Deus que você está buscando para te trazer milagre não prega a palavra, chuta que é laço, querido. Porque a porta que você tem que bater é a porta do rei. Mas é a porta do rei Jesus. Aí o que acontece com essas pessoas? As pessoas vão lá, batem nessa porta, não alcançam o milagre. Por quê? Porque bateram na porta errada, bateram na porta do rei e não do profeta. Se decepcionam, aí elas trancam o coração, não crendo mais em nada. Ah não, já fui nessa igreja aí, eu já fui nesse negócio, mas me decepcionei. Fui lá, dizia que tinha um de Deus, mas não tinha nada. Esse cara só me usou. Quer ver o exemplo disso? É aquela André Surak. Lembra da André Surak? Antiga Miss Bumbum? Essa mulher, ela quase morreu, querido. Ela teve uma experiência de quase morte. Ela testemunha que quando ela foi fazer a cirurgia, não sei o que ela foi fazer, se ela foi aumentar a bunda, coxa, sei lá. Mas quando ela foi fazer, ela quase morreu. Ela literalmente morreu. Batendo na porta do céu lá. E o Senhor falou assim, ó, do jeito que tu tá, tu não vai entrar não, minha filha. Volta, conserta a tua vida, senão o inferno te espera. Essa mulher voltou desesperada. Ela tirou tudo que ela tinha botado, silicone, bunda, e virou irmã André Surak. Mas qual foi o problema dela? O problema é que apesar dela querer buscar salvação, ela foi bater na porta errada, querido. Ela foi para a igreja que só queriam usar a fama dela e o dinheiro dela e não trouxeram palavra para a vida dela. O que aconteceu com essa irmã? Hoje ela está decepcionada com a igreja, decepcionada com Deus e voltou para a velha vida, querido. Por quê? Porque bateu na porta errada. Teve uma experiência inicial com Deus, mas bateu na porta errada, bateu na porta de homens, de igrejas humanas, igrejas carnais, e não igreja que prega a palavra. Aí se decepciona e abandona Cristo, querido. Amém, amados? Vocês estão entendendo a profundidade de bater na porta errada? Naamã tinha a palavra diretiva. Vai e bate na porta do profeta Eliseu. Quantas vezes que Deus tem te dado direção, querido? Deus fala na palavra, Deus fala com sonho, Deus fala com revelação, mas ainda assim você não toma decisão, querido. Nós temos uma irmã querida que estava aqui conosco, que eu não vou falar o nome, mas essa irmã já falou assim, não pastor, olha, estou orando a Deus, se eu vou ficar aí com você mesmo. Aí Deus já mandou o profeta, Deus já falou na palavra, Deus já falou em sonho, Deus já falou em tudo. Aí ela está quebrando a cara, mas ela não toma decisão, por quê? Porque não estou esperando Deus falar. Querido, mas Deus já falou. Deus já deu direção, Deus deu um interesse, o lugar, a hora, mas você não quer obedecer, querido. Daí o profeta faz um convite para Naamã, fala assim, ó, quando Eliseu, versículo 8, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou essa mensagem, por que tu rasgou sua veste, ó rei? Envie esse homem para mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Querido, ainda tem profeta de Deus nesse lugar, querido. Não é porque você se decepcionou com homens, não é porque você se decepcionou com igrejas, não é porque você se decepcionou com as tuas escolhas erradas, que Deus deixou de abençoar. Eu quero te dizer que Deus continua falando, e ainda há profeta de Deus nessa terra, querido. Não deixa que as tuas decepções, que os teus erros, que as tuas escolhas erradas venham manchar aquilo que Deus tem para
para ti. O profeta falou: não deixa que este homem volta para lá sem a cura, mas fala para ele que se ele quiser, tem profeta em Israel, vem me procurar. E meu querido, o Senhor te convidou nessa noite para estar. Assim como o profeta convidou aquele homem e disse assim: ó, venha, porque se você ouvir a minha voz e me obedecer, a tua vida vai ser transformada. E diz a palavra que Naamã aceitou o convite. Então olha só, versículo 9. Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Aí ele acertou o endereço. Depois que ele passou pelas decepções, quantas vezes a gente vai passando por decepção, por erro, por tropeço, e Deus fala: cara, está errando porque quer, está tropeçando porque tu quer, porque eu já te disse o endereço desde o início. Vai na casa do profeta, vai para aquele lugar, vai para a igreja do Nazareno Nova Santa Rita, que lá tem a palavra de Deus. Está indo no lugar errado porque quer. Já falei contigo. Aí Naamã finalmente, depois das decepções, aceitou o convite e foi lá. Aí Eliseu nem recebeu ele. Diz a palavra que Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lava-se 7 vezes no Rio Jordão e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Porém, quando Naamã ouviu esta palavra, ele não gostou da resposta do profeta. Olha só o que Naamã falou. Naamã ficou indignado e saiu dizendo assim: ó, eu estava certo de que o profeta sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, Deus dele, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. E ele falou assim: não são os rios Abaná e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Meu querido, entenda hoje: há um processo para você alcançar o impossível. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus de processos. Repita para o teu irmão assim: Diogo, nosso Deus é um Deus de processo. Irmã Michele, nosso Deus é um Deus de processos. O que é processo, querido? Não é na hora. Já viu aquelas montagens de carro de antigamente, fordista? Entrava a carcaça, tinha um que só colocava pneu, aí o outro colocava a transmissão, aí o outro colocava as portas, e aí cada um no seu processo. No final, sai o carro inteirinho, mas entre entrar uma carcaça e sair o carro inteiro, ele passava por toda uma linha de processo de montagem. E assim também é na nossa vida. Deus, ele é um Deus de processo. E o pior, geralmente esse processo nunca será como tu imagina, querido. Naamã já havia determinado a maneira que o impossível ia acontecer. Por quê? Porque ele já tinha uma experiência de vida, ele tinha uma cultura, ele determinou no seu coração como seria a cura. Vai vir um profeta aqui, ele vai dizer assim, ó, umas palavras e mistérios de Namanaia, ia falar, ia passar a mão na minha ferida, ia dar 3 pulinhos e eu ia ficar curado. Mas meu querido, os processos do Senhor Jesus, eles são imagináveis, querido. Tu quer ver como é que esse processo de Jesus é loucura, querido? O normal é o quê? Os discípulos andavam com Jesus 3 anos e meio andavam, e aí quando chegava alguém enfermo, Jesus orava e era curado na hora. Algumas vezes chegava assim: Jesus, se tu quiseres eu serei limpo. E Jesus falava assim: sim, eu quero, seja limpo. E ele era limpo. Outras vezes chegou o centurião e falou assim: ó, manda uma palavra, e uma palavra apenas, o meu filho será curado. E o Senhor Jesus, a palavra foi liberada, a palavra de cura, e seu filho está curado, e o servo foi curado. Porém, querido, teve momentos que Jesus fez algo que era incomparável, era imensurável, anormal. Chegou um gado surdo, querido. E aí aquele gado surdo chegou para Jesus, e aí os discípulos esperando o quê? Que Jesus colocasse a mão e repreendesse a enfermidade. Se aquela enfermidade fosse de origem espiritual, fosse um demônio, ele repreenderia o demônio da enfermidade, espírito de enfermidade sai, seria curado.
Porém, sabe o que Jesus fez, querido? Essa palavra que Jesus cuspiu na mão e pegou a saliva e esfregou na boca do doente. Olha que coisa mais louca, querido. Aí eu fico imaginando meus discípulos vendo Jesus cuspir. Irmão, judeu era um povo extremamente fresco, porque qualquer coisa era impura para ele. O judeu, se a minha filha tivesse menstruada e ela sentasse nessa cadeira, e daqui a pouco eu sentasse na cadeira sem saber, eu me tornava impuro, querido. Eu ia ter que me lavar no rio para me tornar puro. O judeu era cheio de frescura. Tu imagina de repente eles ver Jesus cuspir em alguém, querido. Sabe o que era cuspir para o povo naquela época? É mais ou menos o que a ideia para hoje. Se alguém vem cuspir na tua cara, tu vai pensar que é o que, irmã Vera? Cuspir na tua cara, o que tu vai pensar? É uma ofensa. Irmã Michele, vem alguém ali na tua cara, levanta agora, chega assim e faz assim, olha de cima e embaixo, faz assim, cospe na tua cara. Tu ia fazer o quê? Dá-lhe um tapa na cara. O que tu está pensando? Porque cuspir é ofensa. Cuspir é uma das piores ofensas naquela época e ainda é hoje. Aí Jesus vai lá e joga cuspe na boca do mudo. E sabe o que aconteceu? O mudo foi curado. Querido, a forma de processo que o Senhor vai fazer, ela é anormal, é incomparável, é inimaginável. E sabe por que Deus faz isso, querido? Porque eu preciso desse processo. Meu querido, você precisa entender que Deus não quer apenas te dar o milagre, mas Ele sabe que durante o processo Deus vai estar tratando você. Você quer um exemplo? Aquele homem Naamã, ele era um exemplo, sabe de quê? De arrogância e soberba. Aquele homem tinha um orgulho de ser herói. Ele é orgulho da sua nação, era orgulho do rei, era orgulho da família, mas dentro dele estava apodrecendo, sendo devorado vivo pela doença da lepra. E meu querido, sempre que se fala de lepra, se lembra, sabe de quê? De pecado oculto. Sempre que havia alguém leproso de forma maldita, é porque havia pecado não confessado. Lepra fala daquilo que tem corroído a nossa alma, que nos tem destruído de dentro para fora. E a lepra espiritual que destrói a alma do homem ainda hoje é a soberba e o orgulho, querido. Diz a palavra que aquele homem, quando foi confrontado e disse, vai no Rio Jordão, ele falou, Senhor, não são os rios Abaná e Farfá muito melhores do que o rio sujo de Jordão, querido? E da mesma forma, nós muitas vezes temos sido corroídos de dentro para fora pelo espírito de orgulho e arrogância, querido. Diz a palavra de Deus assim, ó, que Deus dá graça ao humilde, mas o quê? Mas resiste ao soberbo. Por quê? Aí tu está orando, tu está clamando a Deus e Deus não está respondendo. Aí você pensa assim, Deus não está ouvindo a minha oração. Deus fala assim, não, eu estou ouvindo. Estou ouvindo tudo que tu está falando. E por que tu não está respondendo? Porque eu estou te resistindo, querido. Porque você é um coração orgulhoso. Você tem um coração soberbo. E sabe o que é orgulho? A gente pensa que orgulho é uma pessoa que tem muita coisa. Ah, é um homem que sabe muito, que tem muitos bens. Não, querido, orgulho é se achar grande coisa. Meu querido, eu já vi muita gente rica, humilde, mas eu já vi muita gente pobre, muito orgulhosa. Eu tinha um casal de amigos que eu discipulava. Discipulei por anos eles. Era uma família que tinha 3 filhos, tudo pequenininho, tudo escadinho. E eu ia na casa deles toda semana discipular eles. E era uma família que tinha suas necessidades. E aí a gente recebeu uma oferta muito boa de roupas, calçados para crianças. E eu falei para ele assim, meu querido, eu tenho um presente para te dar. A gente recebeu roupas e tal, e a gente queria te abençoar. Ele ficou extremamente ofendido, dizendo, o senhor está pensando que eu sou o quê? Eu sou mendigo para estar recebendo oferta de roupa dos outros? E eu falei assim, tu é orgulhoso? Porque Deus está querendo te abençoar.
E o teu orgulho não deixa. Quantas pessoas estão vivendo com a vida toda errada, a vida toda quebrada, aí Deus manda pessoas para te ajudar, querido, a você mudar a tua história, a você reconstruir o teu chamado, reconstruir tua vida familiar, reconstruir tua vida com filhos, mas você não aceita, porque é orgulhoso, é arrogante, é soberbo e não aceita a ajuda que Deus está mandando. Deus envia homens e mulheres de Deus para abençoar a tua vida, como foi o caso de Naamã. Deus enviou uma menina para abençoar a vida de Naamã. Naamã se sujeitou até quando ele achou que era correto, mas a partir do momento que ele foi confrontado, ele disse: não vou aceitar isso. E o que acontece? Quando você não aceita se humilhar diante de Deus, você não alcança o milagre, a mudança do Senhor, querido. Tem pessoas que são extremamente humildes, querido. Tem pessoas que são extremamente gratas, pessoas amáveis, maravilhosas, até tu pisar no calo dela. E cada um tem seu calo. Aí de repente você pisa no calo dela, que é um gatilho. Sabe o que é gatilho? É assim, ó, tá tudo bem, tudo normal, um dia maravilhoso. Você fala uma palavra e aquela palavra associa na mente de quem ouve um monte de coisa. Aí tu tá lá em casa, a mulher está fazendo uma comida deliciosa, cheirosa, tu está ali ouvindo um rádio, música, aí de repente você fala assim, sei lá, tu fala: ah, querida, tá cheirosa essa comida, né? Mas poderíamos comprar, sei lá, um orégano. Pronto, tu está dizendo que eu cozinho mal? Tu está dizendo que a minha comida está ruim? É isso, você está dizendo que eu não sei cozinhar? Não, agora tu quer me ensinar a cozinhar? Porque eu não botei orégano? Quando na verdade, o marido só disse: querida, vamos comprar orégano para melhorar. Mas o que acontece? Essa pessoa já foi tão ofendida, ela já foi tão machucada em não saber fazer as coisas, que no momento que ela é confrontada por algo bobo, desperta uma bomba dentro dela e ela desconta na vida do marido. Por quê? Porque é uma pessoa orgulhosa. O orgulho nos afasta da presença de Deus, o orgulho nos impede de ser curados, querido. E era o caso de Naamã. Naamã era um homem orgulhoso e ele precisava ser tratado primeiro de dentro, para depois receber o milagre de fora. Então, essa palavra que Deus queria tratar ele sai empurrado, porque ele não queria obedecer a voz do profeta. Aí chegou um servo dele e disse assim: meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas está pedindo uma coisa, que você se lave no rio para ser purificado. Querido, sabe qual é o problema? É que a gente precisa aprender a obedecer. Olha só o que esse servo diz: se ele te pedisse algo mais complicado, tu não faria? Aí o camarada está disposto a fazer qualquer coisa pelo milagre impossível. Ele vai em terreiro de macumba, ele raspa a cabeça, ele bebe sangue de bicho, aí ele vai lá, paga fortunas para videntes, dá uma direção para a vida dele. Aí na igreja, ele vem, faz votos financeiros com Deus. Deus, se tu mudar a minha história, eu te dou R$1.000, eu te dou R$10.000, faz barganha com Deus, mas a única coisa que pode mudar a sua vida ele não quer fazer, que é o quê? Que é obedecer a palavra diretiva de Deus. Deus falou assim, ó, vai lá e mergulha. Não. Se tivesse que matar boi eu faria. Se tivesse que matar 1.000 homens eu faria. Se eu tivesse que andar mais 1.000 quilômetros no deserto eu ia. Mas obedecer a palavra de Deus eu não vou. E tem crente fazendo isso na igreja. Nós estamos assim, querido, eu quero te abençoar, eu quero restaurar a tua vida, mas perdoa esse irmão. Amém. E aí tu fala, não, Deus, olha, se tiver que dizimar, jejuar, fazer 1.000 visitas, tocar no ministério do louvor, limpar a igreja, eu faço tudo, Senhor, mas perdoar esse irmão, eu não faço. Querido, não vai mudar a tua vida, não vai ter cura e transformação, porque Deus quer te trabalhar de dentro para fora, e o processo é de Deus, querido. Porém, nós temos que nos sujeitar a esse processo, porque sem sujeição não há mudança. Mas essa palavra aqui, finalmente, Naamã, ouvindo os conselhos, ele decidiu obedecer a palavra do profeta. E aí essa palavra, versículo 14, que assim ele desceu ao
ao Jordão e mergulhou 7 vezes. Mas sabe o que aconteceu? Diz a palavra que ele mergulhou a primeira. Ele se despiu, aliás. Primeiro ele se despiu. Olha o processo de Deus. Ele teve que arrancar a armadura dele. E a armadura dele era a coisa mais importante que ele tinha. E não era porque a armadura protegia ele dos ataques do inimigo. Não era isso. A armadura dele era a coisa mais importante, não pela proteção que ela oferecia, mas pelo pecado que ela escondia. Porque a armadura dele escondia a lepra dos outros. Então ele teve que quê? Ele teve que se despir daquilo que escondia a podridão da alma dele. Ele teve que abrir a sua vida para que as pessoas vissem a sua imundícia na frente dos seus subordinados e expor a sua vergonha, querido. Esse foi o início do processo da cura. Ele precisava ser tratado primeiro de dentro, para que o milagre acontecesse fora. E aí, diz a palavra que ele teve que mergulhar. Aí ele deu um primeiro mergulho. Aí ele imaginou, eu vou entrar no primeiro mergulho. Quando eu sair, as minhas feridas vão começar a melhorar. Aí ele mergulhou, o rio sujo, o Jordão. Quando ele saiu, ele olhou para a ferida dele, tinha pedaços de algas, sujeira, lama, mas nada de cura. Ao invés de melhorar, eu imagino ele saindo todo ardido, ardendo as suas feridas, com aquela sujeira. E o pior, ouvindo a gozação do seu subalterno, olhando e cochichando, dando risada, dizendo assim, ó, ia lá, foi enganado pelo profeta. Mas isso era o que? Era Deus trabalhando no seu interior. Era Deus tirando a ira, tirando a raiva do coração dele. E aí diz a palavra que ele perseverou. Ele não desistiu. E diz a palavra que finalmente, quando ele deu o 7º pulo, quando ele saiu, o impossível aconteceu. E olha o que a palavra de Deus fala. Diz que quando ele mergulhou a 7ª vez, conforme a ordem do homem de Deus, ele foi purificado. E a sua pele se tornou como de uma criança. Agora, veja bem, querido, olha o interessante. É que ele não foi curado. Naamã não foi curado, querido. Quando Naamã pulou a 7ª vez e saiu, ele não foi curado. Sabe por quê? Porque cura traz cicatrizes, traz marca. Quem aqui já fez alguma cirurgia? A irmã Ingrid, hoje ela está curada. Amém? Quase curada. Mas ela vai levar consigo a marca da sua ferida, da sua experiência, que é o quê? As cicatrizes. Então, todo mundo que um dia foi ferido, quando ele for curado, ele vai ter cicatrizes como lembrança. Porém, Naamã foi diferente. Quando Naamã decidiu se sujeitar ao processo, segundo, obedeceu a palavra de Deus, ele foi purificado. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque a purificação, ela não deixa marcas, ela não deixa cicatrizes. Diz a palavra que quando ele saiu, a sua pele era como de um bebê, querido. Não tinha marca, não tinha lembranças. Por quê? Porque aquele que mergulha no Senhor, ele se transforma uma nova criatura. O passado que machucava, o passado que feria, ele não lembra mais, porque ficou para trás, querido. Mas o problema é que tem crente que até mergulha, querido, se sujeita ao processo, obedece à palavra, mas não persevera até o fim. Aí é um crente que não é curado, não é purificado, mas está cheio de feridas, está cheio de manchas na sua alma. É um crente rancoroso, é um crente irado, que está na igreja, está comendo o maná da igreja, mas nunca nasce de novo. Tem pessoas que vêm na igreja, querido, que aceita a religiosidade de ser crente. Não, eu sou crente, eu sou da igreja agora, eu canto no ministério do louvor, eu dou testemunho na igreja, eu compartilho a palavra, mas está com o coração amargurado, com raiva, com orgulho, com soberba, o tempo todo tem gatilhos na sua alma, que o velho homem vem destruir, parece um demônio que aparece. Por quê, querido? Porque não se procede, porque não se humilha, porque não se, me fugiu a palavra, não se submete ao processo de Deus até o fim. Abre mão de um monte de coisa. Tá bom, Senhor, não vou mais para baile funk,
não vou mais beber, porque beber faz mal, não vou mais usar drogas, né? Não, tá bom. Roubar, tá bom, roubar dá para abrir mão. Não, perdoar. Não, isso aí não é perdoar. Não, eu perdoo, mas bem longe de mim. E se precisar de mim, rapaz, eu vou rir quando ele estiver mal. Minha maior alegria vai ver a destruição da vida dessa pessoa. É gente que não passou pelo processo por inteiro, querido. E isso é um problema muito sério, querido. Aí, você é um crente que até teve experiências com Deus, até recebeu cura em algum momento na sua vida, mas nunca é purificado, querido. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém? Dá esse exemplo. Amados, diz a palavra que quando Naamã foi curado, ele chegou para o profeta e falou assim: a partir de hoje, teu Deus é meu Deus. Porque até então eu servia muitos deuses na Síria, mas nenhum deles mudou a minha história como o Deus de Israel. Meus deuses até trouxeram cura nas minhas feridas de guerra. Muitas vezes eu fui ferido e eu fiz trabalhos, eu fiz ofertas e trouxeram cura para minhas feridas, trouxeram marcas. Eu ando aqui ainda mancando por algumas feridas que os meus deuses me curaram, mas eu nunca fui purificado como o teu Deus fez, que me fez ser nova criatura, que me fez perdoar, que me fez tirar o orgulho, a arrogância e a soberba da minha vida. E ele falou: a partir de hoje, o teu Deus será o meu Deus. E esse homem voltou para a Síria. E eu tenho certeza que esse homem testemunhou o que Deus de Israel fez na vida dele. E ele começou a ser boca de Deus em todo o império de Síria, querido. E graças, sabe a quem, querido? A uma menina que foi levada como escrava, arrancada da sua casa, mas ela nunca deixou de ser uma bênção onde ela estivesse, querido. E meu querido, eu quero dizer que talvez você esteja como Naamã, querido. Você vestiu uma armadura de crente. Aí, armadura de crente. Eu uso gravata porque eu sou crente, eu uso saia porque eu sou crente. Você vestiu a linguagem cristã, você fala glória a Deus, você fala aleluia, você fala mistério. Até em línguas você fala na igreja. Você vestiu toda a armadura de crente. Mas dentro de você tem alguma coisa que está podre, de corroendo, de destruindo. E você não deixa Deus arrancar, querido. Por quê? Porque você não se sujeita ao processo de Deus. E o pior, querido, Deus já está falando contigo faz tempo. Faz tempo que Deus está falando que você tem que abrir mão de algo que você não quer. Glória a Deus. Talvez não seja orgulho, talvez não seja arrogância, talvez seja alguma área da tua vida que tu não permita Deus mudar. Talvez seja algum pecado que você não quer deixar de praticar. Mas, meu querido, não adianta você vestir uma armadura de crente se dentro está podre. O que vai acontecer? Você vai apodrecer de dentro para fora. Porque assim como o Senhor Jesus, Ele nos cura de dentro para fora, a lepra do pecado, a lepra espiritual do inferno também te apodrece de dentro para fora. E aí vai chegar um dia que as pessoas vão olhar para você, e apesar de você estar dentro da igreja, apesar de você estar cantando louvor, as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, como fulana é amarga, nossa, aquela fulana nem parece mais crente. Gente, mas eu vi ela cantar na igreja, eu via. O que aconteceu com aquela mulher? Eu vou dizer o que aconteceu. Aconteceu que ela não perseverou no processo. E aí chegou um dia que a lepra saiu de tal forma para a vida dela que ela não consegue mais mascarar nem com as armaduras, nem com a roupa de crente, querido. Já viu gente assim? Eu já vi. Pessoas que foi mascarando, mas chega uma hora que a lepra espiritual toma tal conta da tua vida que nem a armadura de crente consegue mais esconder. Aí você vai falar com essa pessoa destila raiva nos lábios. Glória a Deus. É uma pessoa que destila mágoa na boca. Por quê? É uma pessoa que não perseverou no processo de Deus. Deus tem dado palavras para ela. Querido, quem Deus tem dado palavras para a tua vida aqui? Todo mundo aqui tem recebido palavras, promessas, direções. Mas, meu querido, Deus não vai obrigar você a fazer nada. Deus, Ele vai te dirigir. Ele vai falar assim: vai lá na casa do profeta. Vai lá que o profeta é homem de Deus.
mas se sujeita ao processo. Aí você vai lá na casa do profeta, aí você vai lá na igreja do Nazareno em Nova Santa Rita, você vai na Assembleia de Deus, você vai na igreja que for. Aí Deus levanta o profeta de lá, aí traz uma palavra direitinho para a tua vida. Aí sabe o que você faz? Hoje não, quem sabe amanhã. E aí você vai deixando sempre para amanhã a decisão de mudança. Mas meu querido, vai chegar um dia que vai ser tarde demais, e a lepra vai te destruir. E meu querido, a pior destruição que a lepra espiritual pode fazer é te levar para o inferno. Mas meu amado, nessa noite, sobe aqui o Josué. Meu querido, eu não sei o que a palavra ministrou com você hoje, mas eu sei que ela falou. Eu sei que ela falou porque ela falou comigo. Essa palavra falou com a minha esposa. Essa palavra falou com a minha esposa. Glória a Deus. Essa palavra falou com a minha filha, falou comigo, falou com o meu filho. E eu tenho certeza que essa palavra falou com a Ingrid. Amém. Essa palavra falou com o Diogo. Não adianta tu ter uma armadura de machão para fora e teu interior está te comendo por dentro, querido. Não adianta as pessoas verem, olha, eu sou, mexe comigo. Mas mexe comigo que eu rodo a baiana. Mexe comigo que eu pego com a maçã de pau, eu quebro, arrebento, eu faço. Tu pode fazer isso por fora, mas teu interior está te comendo, está te destruindo, querido. Glória a Deus. Simplesmente porque você não quer se sujeitar a Deus. Simplesmente porque você não quer se sujeitar à palavra diretiva que Deus tem te dado. Mas nessa noite, o Senhor te faz um convite. Assim como aquela menina convidou a Naamã, vai na casa do profeta. O Senhor também te convida hoje, falando assim: filho, vai no altar do profeta. Te humilha no altar do profeta. E o profeta não sou eu, o profeta é o Senhor, é o Espírito Santo ministrando aqui a unção profética. E toma uma posição diante de Deus, dizendo assim: Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa. Deus, se eu tiver que mergulhar 7 vezes, eu vou. Se esses 7 meses foram 7 semanas, eu vou. Se foram 7 meses, eu vou. Se esse processo for 7 anos, eu vou. Mas, Senhor, eu me sujeito ao processo, porque eu não quero mais ser uma pessoa que vive de aparência. Por fora uma bênção, por fora um homem valoroso, um homem valente, condecorado, mas por dentro um homem infeliz, amaldiçoado, sendo apodrecido e comido pela culpa, pela raiva, pelas mágoas, as decepções. Tem gente que fica tão decepcionado que hoje está até decepcionado com Deus, querido, porque não aconteceu as coisas como ele imaginava, porque não aconteceu como ele queria. Mas, meu querido, não vai ser do jeito que tu quer, vai ser do jeito de Deus. E glória a Deus por isso, porque o jeito dele é melhor, é maravilhoso. Então, meu amado, você nessa noite, que o Senhor tem convidado para viver uma mudança. Você que durante essa palavra, Deus ministrou contigo falando assim: filho, mergulha no rio. Filho, obedece a minha direção. Você que sente no teu coração que precisa de uma mudança, vem aqui que eu quero orar sobre a tua vida e lançar uma palavra profética em nome de Jesus. Vem, mas venha rápido em nome de Jesus. Amém? Canta aí, irmão Josué. Aleluia. Aleluia. Pai nosso, oh Deus, nos céus, o que? Santo. Vem, tem mais espaço aqui, vem pra cá, vem. Seja ousado, mergulha espiritualmente nesse rio. Buscamos sua vontade, seja feita como na terra como no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu.
vida, a minha alma e o meu coração a ti, Jesus. Eu nego, eu quero, eu desfaço toda aliança que eu fiz com as trevas, direta ou indiretamente, toda obra de feitiçaria, de macumbaria que lançaram sobre a minha vida, eu rejeito, eu desfaço e eu quebro em nome de Jesus. Me cobre com teu sangue, me lava com teu sangue, tira essas vestes sujas, essa armadura suja, e me cobre, Senhor, com teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz purificado, lavado do teu sangue. Me faz hoje nova criatura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, Senhor, é a casa que serve, mas em nome de Jesus, hoje o Senhor te dá uma família que não mais te vai chamar de escravo, uma família que não vai mais declarar que você é derrotado, mas uma família que ora e profetiza que tu vai viver uma nova história, que tu vai viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Senhor, nome, renova, fortalece, obedece o processo, livre o processo, livre o que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Oh, Senhor.
Aleluia! Glória a Deus, igreja! Meu Deus! Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, Senhor, desce o céu nesse lugar. Deixa o céu descer. Vem nesse lugar com a tua glória, Senhor. Deixa o céu. Traz cura, Senhor. Traz libertação, restauração, Senhor. O Deus do céu. Desce nesse lugar com a tua glória, com a tua cura, Senhor. Oh, oh, oh. O que deu? Diga, igreja. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Teu é o poder para a cura, Senhor. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Deixa o céu descer. Aleluia, amém, igreja? Amém? Que o Senhor possa ter falado ao seu coração nessa noite. Deus falou contigo. Desculpa, Deus falou contigo, querido. Diogo, Deus falou contigo. Falei que Deus ia falar. Glória a Deus. Pai, Deus é tremendo, querido. Irmã Rose, Deus falou contigo, minha amada. Glória a Deus. Que seja a primeira de muitas, viu? Se você já tem uma igreja, que glória a Deus, que Deus te abençoe. Se você ainda não tem uma igreja e está procurando, eu quero dizer que você não encontrou uma igreja aqui, não. Você encontrou algo muito melhor. Você encontrou uma família, querido. Porque a igreja é família. E meu amado, se você ainda não tem uma igreja, viu, Michele? Se você ainda não tem uma igreja, eu quero dizer que você encontrou uma família que vai orar, que vai chorar com você, que vai se alegrar com você, minha Rita. E eu vou pegar o Cristiano de novo, de novo, eu falei. Tu não deixou eu pegar ontem. Falei que eu ia pegar ele pelas orelhas, tu não deixou. Eu sei disso, por isso que eu vou buscar ele. Mas, meu querido, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Deus falou contigo, então, Senhor, quarta-feira, culto de oração nessa igreja, às 20 horas, venha. Deus vai continuar falando contigo. Domingo, culto da família. Sábado vai ter culto das mulheres. Meu amor, tá no mistério. Irmãos, eu acho que esse sábado vai ter culto das mulheres. Eu acho, mas a gente vai ver ainda. Acho que a irmã Michele tem o telefone, talvez eu vou pegar a Rose. A gente vai se falando. Levante-se em pé, vamos orar encerrando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, querido. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua glória, Senhor, pela tua palavra ministrada. Deus, nos leva agora para os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada. Nos livra de toda cilada do inimigo. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos bens, guarda o nosso coração, porque de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então guarda a nossa mente e o nosso coração de toda mentira do diabo e nos dá, assim, uma semana poderosa, cheia do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos, querido, e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja e sobre a igreja de Cristo espalhada na terra. E nós, para tomarmos posse dessa palavra,